expositor que tenha a capacidade, a atuação, e isso acaba prejudicando, de certo modo, o processo de aprendizagem. Por quê? O aluno, quando ele é mantido ali nessa posição de sujeito passivo, ele não tem uma participação ativa e isso, assim, não tem uma exploração do senso crítico. E isso acaba comprometendo o processo de aprendizagem e também o processo de evolução para a autonomia intelectual, né? Porque a partir do momento que você não tem esse fomento de elementos básicos para o senso crítico, o aluno ele vai ficar dependente sempre da instrução de um professor, o que não é o ideal. A gente vê muitas vezes durante a graduação, eu digo pela minha experiência, de que você faz, por exemplo, trabalhos e sempre na expectativa de atender o objetivo e a correção do professor. Então, você não tem um desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno, que vai ser necessária, por exemplo, principalmente na advocacia, quando ele lidar com os próprios problemas para resolver. Lógico que sempre você tem ali a composição de vários advogados, às vezes para ver diferentes perspectivas, mas ainda assim, nesse momento inicial da educação, é preciso ter isso em mente, em consideração. E o método expositivo, ele prevalece, não é restrito ao ensino superior, né? Ele vem já tanto do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino médio. É um modelo adotado, formatado, justamente por ter essa finalidade de uma formação mais, não é rápida, mas é como se fosse uma linha de produção, por isso o termo educação bancária, né? Você tem ali meio que procedimental para você dar conta de todos os conteúdos previstos em determinado grade curricular, por exemplo. E isso, como já falei no início, acaba prejudicando a qualidade de ensino. Pegando como referência, inclusive, um texto indicado pelo professor Edmilson, o ato de ensinar, foi feito um estudo, uma experiência no ensino superior de diferentes técnicas, a técnica didática, a técnica dialética, a técnica dialética, a técnica dialética, a técnica expositiva e a técnica da atenção. As três técnicas. A técnica dialética, ela tem um modelo semelhante ao que é visto, por exemplo, no mestrado, em que você passa uma leitura prévia para os alunos e necessariamente eles vão ter que participar tanto das atividades propostas quanto dos grupos de discussão. E esse método no ensino superior, na graduação, necessariamente, não foi bem recebida, foi vista com um alto grau de rejeição, e inclusive foi vista pelos alunos como um método muito agressivo, então não inclusivo, não foi bem recebida. Já o método de atenção, em que você tem também a proposta de uma leitura prévia de texto, com a consequente posterior participação dos alunos, mas de uma forma mais inclusiva, né, não obrigatória, ela foi bem recebida pelos alunos. No entanto, não teve uma certa adesão, porque os alunos se mantiveram na mesma condição passiva, né, como receptores de conteúdo. E isso reflete, né, essa dificuldade de recepção pelos alunos também reflete uma dificuldade
da mudança desse cenário que você tem essa deficiência na educação. Então, são elementos que precisam ser considerados, porque a técnica expositiva, ela tem, lógico, a sua limitação, contudo, existe um outro obstáculo aí para você ter uma mudança nesse formato, que é o cumprimento, por vezes, pelos professores do conteúdo programático da disciplina, e que exige que você cada vez mais tenha uma aceleração quanto à transferência desse conhecimento, né? E é algo que acaba, vamos dizer assim, acaba engessando ali para você ter uma certa mudança. Então, com base nessa situação posta, o autor ele acaba trazendo para nós a possibilidade de mudança, que ela tem que começar com a inclusão dos alunos nas aulas, através do diálogo e da promoção do aluno como ator resolutivo dos problemas propostos, né? Então, você ter uma certa respeito à liberdade de expressão e também comprometido com uma transmissão crítica do conhecimento e criativa. Você ter uma diversificação nas técnicas pedagógicas, então, diversificar ao longo do semestre ou do período as técnicas que são diversas, né, para você passar o conteúdo e estimular que o aluno seja cada vez mais participante. Então, para finalizar esse primeiro bloco, a proposta do questionamento para resposta pelos alunos o questionamento é: a mudança começa pela prática docente ou pela estrutura das instituições de ensino superior? E, como consequência dessa pergunta, qual seria o perfil de docência que seria capaz de mudar esse modelo? Então, são essas principais, esse questionamento proposto a partir desse primeiro bloco apresentado. Como segundo ponto, eu trago o professor como mediador. Então, o professor mediador, você tem a necessidade de você ter um resgate daquilo que é fundante da atividade de professor, que é o ensino, né? Você ter um engajamento no ato de ensinar, porque ainda que você tenha, você vê assim, às vezes, um deslumbre quanto ao desempenho do papel de um professor docente em ensino superior, não pode se perder de vista de que o papel de um mestre, ele é simplesmente de auxiliar o aluno e ter um compromisso maior com o processo de aprendizagem, né? Porque não pode se perder de vista que o ato que muitas vezes acaba se perdendo ali no fato de que existe muita, não vou dizer disputa, mas existe, às vezes, em alguns momentos, a prevalecência de um ego e superioridade que acaba afastando os alunos e acaba realmente não privilegiando e não desenvolvendo as principais habilidades e até promovendo o engajamento e a autonomia e o reconhecimento do aluno como participante de todo o processo de aprendizagem. Então, ele é uma via de mão dupla. E isso, às vezes, em algumas situações, acaba sendo prejudicial ali e acaba tendo um comprometimento no processo. Então, a função de professor, ele tem que ser como mediador do ensino, e isso implica no reconhecimento da necessidade de sempre atualização de práticas didáticas, pedagógicas, e com uma diversificação da metodologia, tanto de ensino quanto de avaliação dos alunos.
para que você tenha um resultado, né, nessa mudança desse cenário que já é posto e praticante aí no ensino superior. Como fechamento desse segundo bloco do professor como mediador, meu questionamento é: como atingir a qualidade de ensino? Como terceiro ponto a ser considerado é sobre a capacitação, né? Você vê muitas vezes, como foi até referenciado pelo professor na aula anterior, que a formação de mestres e doutores não capacita automaticamente para a docência, como também a formação de advogados, juízes, promotores, enfim, palestrantes, não capacita automaticamente para o exercício da docência. Então, você vê uma certa precarização, não sei se o termo correto é precarização, mas você vê uma certa resistência quanto ao reconhecimento da docência como algo que exige uma formação inicial. E levando isso em conta, né, a necessidade de uma formação inicial do docente, é possível considerar isso como o principal fator que acaba gerando um déficit, né, gerando toda essa falta de diversificação nas metodologias de ensino. Porque a partir do momento em que o professor que é contratado apenas pelo seu sucesso profissional, ele, dentro de sala de aula, ele vai comprometer tanto a aprendizagem quanto a transmissão do conhecimento, porque ele não tem a didática para ensino, ele tem a didática para a vida profissional, que não se confunde com a didática necessária e a diversificação de metodologias de ensino dentro do ensino, né, dentro da docência, né, necessária. Então, esse ponto é extremamente crucial para que você tenha a mudança desse cenário que prevalece até os dias de hoje, que é a capacitação dos professores. E como isso pode ocorrer? Primeiro, a partir do momento do estímulo de uma formação inicial, então, a contratação pelas instituições de ensino dos profissionais que possuem essa formação voltada para a docência, então, não ter a contratação apenas pelo sucesso profissional da área, e sim pela sua qualificação como docente. E segundo ponto é uma formação continuada, que exige das instituições de ensino uma estrutura que dê um aporte para o docente, tanto na questão de formulação de plano de carreira, remuneração, a necessidade de cursos de atualização, participação de oficinas, instituição de grupos de formação de docentes dentro da própria instituição, a formação continuada promovida pelas instituições de ensino que tenham esse compromisso, então, com o aprimoramento da qualidade da docência e do ensino, né, para que você tenha uma efetiva mudança desse cenário em que vê o aluno apenas como depositário de informações e que vai ter como processo avaliativo muito objetivo apenas aquele que tenha uma memorização cada vez mais eficiente, ter o êxito, o que acaba gerando um certo déficit, até mesmo para a atuação profissional. Em vista disso, o questionamento para esse terceiro ponto, que foi sobre a capacitação, é sobre qual é a importância da formação inicial do docente. São essas as principais informações que eu tinha para o dia de hoje, para a aula de hoje. E, por fim, para fazer o fechamento, eu gostaria só de fazer um acréscimo quanto um ponto específico que o autor traça de que é necessária também
um certo estímulo tanto de inteligência emocional, ética e autoestima do professor. Isso porque são elementos subjetivos e que impactam diretamente no desenvolvimento da atividade como docente. Muitos podem renegar, mas a autoestima ligada com a inteligência emocional e o desenvolvimento da ética são pilares ali que vão dar um embasamento e vão propiciar, inclusive, que, segundo o que tem no texto, a qualidade de retenção de conteúdo pelos alunos. Então, esses são elementos que muitas vezes não são tratados, não são colocados e abordados até mesmo pelas instituições de ensino, e que, se deixados, né, dessa forma, não sendo revistos, não tendo uma certa importância, acabam se passando e acaba, de alguma forma, interferindo ali no processo de aprendizagem. E lembrar sempre que o exercício da docência, ele exige muito mais comprometimento daquele que ensina com aquele que está aprendendo, né? Você ter uma mudança de foco, porque o foco ali não é o professor, o foco é, acima de qualquer coisa, o aprendizado e de todos. Todos são elementos de uma cadeia única e que ambos aprendem. Então, não deve existir a prevalecência, ainda que você tenha um amadurecimento intelectual por parte do professor. Ele tem, e justamente por isso, ele tem que ter ciência de que o papel dele é insignificante no sentido de que ele vai ser instrumento para que o aluno se torne ainda melhor do que ele. E como sugestão e recomendação de leitura, eu tenho para trazer para vocês 2 obras. Uma que o título é Maestria, do Robert Greene, e Para que professores? Para uma pedagogia da pedagogia. E são 2 textos que eu li e que trazem esses elementos que são fora da metodologia, que buscam explorar a docência como vocação. Então, você ter um propósito na docência, né? Porque quando você se perde o propósito da docência, acaba interferindo em todo o resto. Então, são essas as minhas considerações por hoje. Ok, Lucimara, nós que agradecemos. Então, gente, vamos começar nossa conversa agora, né? Vamos começar com a Thaís. Thaís, você está ávida para falar, porque você é professora também, né? Você já é catedrática, então, tenha a palavra, por favor. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Na verdade, eu não sou professora, né, professora? Eu sou uma aspirante a professora. Eu achei bastante interessante a exposição da Lucimara, mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de dificuldade em 2 pontos, não na questão da apresentação da Lucimara, mas sobre o assunto mesmo. Surgiram ali 2 grandes questionamentos. O primeiro seria se essa forma de educação emancipatória, ela se aplica do mesmo jeito para os alunos do ensino fundamental, ensino médio, para essa primeira fase da educação, ou se ela tem lugar e cabimento a partir da graduação, né, para desenvolvimento e pesquisa. Creio que essa questão de você formar um indivíduo com autonomia, um indivíduo que busque mais conhecimento, tem que vir desde o começo, desde a educação básica, né? Mas o modelo que nós temos de educação no Brasil, posso falar pelo Brasil, não sei fora, mas o modelo de educação que nós temos é que o indivíduo, até o final da graduação, ele é só um repositório de um conhecimento que já existe. Ele não vem a ser exatamente um indivíduo desenvolvedor de conhecimento.
E se exige isso automaticamente a partir, não é nem da pós-graduação lato sensu, se exige isso a partir do mestrado. Então, a vida inteira, o indivíduo ele passa como um repositório do conhecimento, e num determinado momento, ele tem que girar a chave quase que sozinho e se tornar um produtor de conhecimento. Então, tem um pouco de dificuldade em conceber como instrumentalizar isso. Me parece que dentro da graduação já é possível ir inserindo, né, esse modelo, ir inserindo esse germe do desenvolvimento e da pesquisa. Mas eu não vejo como fazer isso, por exemplo, na educação infantil, né? Em que os indivíduos ali, eles passam quase que por um processo, desculpa a expressão um pouco chocante, mas na educação infantil os indivíduos passam quase que por um processo de adestramento, conseguirem ficar 4 horas sentados, saberem qual é a hora de ir no banheiro, saberem qual é a hora de comer. Então, eu tenho um pouco de dificuldade em compreender como instrumentalizar isso na educação infantil. E o meu segundo questionamento é o seguinte: de fato, o aluno ele precisa ser o centro, né, o centro de educação da educação, é centro de atenção da educação. O protagonismo não está no professor. Mas eu tenho um pouco de dificuldade em compreender, né, como fazer isso também, considerando que mesmo na graduação, que você parte da ideia de que há uma padronização do conhecimento das pessoas, ou ao menos uma padronização mínima, né? É muito difícil para o professor, com tempo exíguo, às vezes com uma turma com muitos alunos, como ele vai conseguir dar esse enfoque desenvolvedor para cada aluno? Considerando que os alunos eles não estão todos no mesmo formato de padronização. Ou então, até uma fala que talvez seja um pouco, uma expressão que seja um pouco equivocada, mas dizer que eles não estão no mesmo nível intelectual. Que eu não acho que seja uma questão de nível intelectual, uma questão de nível de desenvolvimento pessoal, ou mesmo diferentes formas de desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho um pouco de dificuldade em compreender como instrumentalizar isso na prática. A ideia é muito interessante, mas ainda não chegou ao meu conhecimento quais seriam os instrumentos adequados para isso. É isso, acho que até falei demais. Não, eu peço que a Lucimara tome nota, Lucimara, porque aí depois eu te passo a palavra, né? Mas vamos adiante, vamos ouvir o Max. Max, obrigado, Thaís. Oi, professor. Bom dia, colegas. Estava ouvindo atentamente a exposição da Lucimara. Parabéns pela apresentação e pelo desafio aí de ser a primeira a apresentar o trabalho, a servir de cobaia para todos nós aí. Me surgiram alguns questionamentos sobre esse modelo de educação no qual o aluno ele é o centro da atenção. Estava ouvindo também atentamente as ponderações que a colega Thaís fez. Concordo também no sentido de que numa sala de aula o ambiente ali ele é muito heterogêneo e além de pessoas com formações diversas, experiências diversas, também temos, por exemplo, a aluna que desde o primeiro período sabe que quer trabalhar com direito penal porque o pai é advogado e ela já se empenha nessa área. Ela tem uma forma de contribuição na matéria para a construção do conhecimento diferente da aluna que, por exemplo, gosta muito de direito civil, já está direcionada para essa questão. Então, acho que a forma que cada um poderia contribuir para o desenvolvimento daquela matéria, quando se coloca o aluno como centro na produção do conhecimento, é até diferente. Eu tenho essa dúvida também no sentido de que como poderíamos fazer ali o aluno ser ali a fonte emanadora do conhecimento, não o foco no professor, quando se tem ali uma disparidade de experiências, de conhecimento, e muitas vezes até de desinteresse, né? Porque eu mesmo passei os primeiros 3 anos da faculdade querendo largar, sabe? Muito abstrato. É curioso como as matérias menos práticas, as matérias mais propedêuticas são apresentadas no começo, sabe? Que são as matérias que teriam um pouco mais de dificuldade para o aluno assimilar. Talvez seja até para desistir logo de cara ali, né? Porque, assim, uma matéria de alto grau de abstração e de compreensão, como, por exemplo, filosofia do direito, que você vai estudar os clássicos ali, é um desafio para o aluno ali que estava estudando física, química, matemática. Ele fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui, sabe?
Então, é difícil para o aluno contribuir na construção do conhecimento num assunto que ele nunca viu na vida, que ele não tem a menor ideia do que está acontecendo e que não consegue compreender como aquilo vai contribuir para a formação daquele profissional operador do direito. Eu, muitas vezes, na graduação, eu lembro que eu me pegava falando, mas o que isso tem a ver com direito, sabe? Questões ali altamente filosóficas e de caráter humanístico, e que pela minha inexperiência, jovialidade, eu não conseguia compreender, eu achava que era só para cumprir a grade do MEC mesmo, sabe? Então, outra questão que eu acho curiosa também, essa imposição de se cumprir ali uma carga horária, uma tabela, não, porque o professor precisa lecionar tudo isso aqui que está aqui, sabe? A troco da qualidade da aula, talvez. Como cumprir com as extensas cargas que se precisa dar, matérias que se precisa lecionar, e mesmo assim trazer o aluno para o debate, sabe? Porque debater como nós fazemos no mestrado toma muito tempo, né? Eu vejo que os professores no mestrado têm mais autonomia, mais liberdade para lecionar como bem entender, até porque os alunos estão muito mais interessados. Todo mundo que está no mestrado está porque quer, né? Tá porque está buscando. Não faria sentido ali todo mundo trabalhando, fazendo as suas coisas e ainda vindo sexta de manhã, sábado de manhã para assistir aulas. Tem que estar muito interessado para fazer isso, né? E eu tenho essas indagações sobre como adaptar isso para a docência, sabe? Porque para a graduação é diferente. Até o professor disse que a gente ia ver como é dar aula para a graduação com todo mundo com a câmera desligada. Porque aqui todo mundo liga a câmera, todo mundo contribui, todo mundo quer aprender, quer participar desse processo. Como trazer a participação do aluno que está desinteressado, que está ali por obrigação, que os pais colocaram ele ali, que ele não sabe o que ele quer, que está, às vezes, perdido, às vezes precisa até de um direcionamento, uma questão ali até mais de o professor poder conversar com ele no final da aula, ele poder falar, professor, não sei o que eu quero da vida, sabe? Eu caí aqui de paraquedas, estou aqui para tentar descobrir alguma coisa e eu tenho essas indagações, sabe? De como fazer ali o aluno poder construir o conhecimento, poder ter uma base, uma questão que vem assim de esse rompimento do modelo de ensino fundamental e médio para o ensino acadêmico, para um ensino ali que vem com o aluno contribuindo com o debate, como fazer essa transição, como preparar ali para a participação questionadora, sabe? Então, eu acho interessante isso, porque eu vejo que é difícil romper com esse padrão e é difícil colocar o aluno como fonte emanadora de conhecimento quando ele já vem ali desse próprio, como a Thaís disse, adestramento, né? É desafiador manter o interesse ali. É muito difícil alguém ficar prestando atenção 2 horas no que o professor está falando, e nesse monotom, uma matéria complicada, difícil, e então muito mais as minhas dúvidas são muito mais no como do que como no porquê ou no onde, né? Então nesse sentido que eu acho que são reflexões interessantes que me despertaram interesse. Obrigado, professor. Bom, essas bombas aí que vocês estão soltando, a Lucimara que depois ela vai dar conta disso, tá bom? Pamela, tenha bondade, querida. Bom dia a todos. Então, professor, eu achei muito legal a forma que a Lucimara explicou, que ela dividiu o texto, né, e que ela repassou a nós. Desculpa se eu estiver falando alguma besteira, mas, assim, eu só acho, assim, Lucimara, ficou muito bacana a tua divisão, mas eu acho que eu queria ter visto num slide, sabe? Eu acho que ficaria mais legal se a gente pudesse ter visto essa divisão em tópicos, né? Porque ficou muito bacana você dividir em 3 tópicos, você fazer a pergunta no final. Então, a minha observação seria mais nesse sentido, assim, que desde o início eu pensei nisso, sabe? Ficou muito legal a tua divisão, ficou muito legal. Parabéns, foi muito boa a tua explicação. Mas talvez seria mais legal ter esses tópicos escritos, né? Seja num quadro, ou aqui no nosso caso, nos slides. Queria mais, assim, comentar sobre isso.
tá? Mas parabéns, não me leve a mal. Muito bem, Pamela. Rafael, tenha bondade. Bom dia. Primeiro, parabéns aí para a Lucimara pela explanação aí. Foi muito didática aí na exposição do tema. Bem, vendo as suas colocações, Lucimara, e também a dos colegas aí, eu acho que me parece aí que e também lendo os textos ali que o professor passou, acho que no WhatsApp lá, me parece que os problemas aí são, acho que há unanimidade aí de que existe um problema aí uma crise jurídica, uma crise do ensino jurídico no Brasil, né? Acho que foi falado aí da questão dos professores, dos docentes, que muitas vezes têm outras profissões, de juiz, promotor, às vezes se dedicam não integralmente à profissão de professor mesmo, né, de pesquisa. Também tem ao lado dos alunos, né, que muitas vezes têm um desinteresse e seguem um padrão de ensino que é imposto também pelas faculdades de aula-conferência, com pouca participação, pouco incentivo à pesquisa, né? E também um excessivo apego também ao ensino do direito positivo, sem muita reflexão de por que surgiu aquela lei. Então, me parece que essas problemáticas aí são comuns nesses textos aí. A minha dúvida é só de como resolver isso, né? Eu não sei o que você pensa, Lucimar, você pode também dar a sua opinião depois, mas muitos desses autores aí colocam a reforma da grade das matérias, enfim, mas eu não sei até que ponto isso pode melhorar, enfim, o ensino jurídico no Brasil. Eu não sei, até um debate aí que a gente pode discutir isso depois mesmo. Eu não sei de que forma essa crise aí pode ser solucionada. Era esse questionamento só, professor, que eu gostaria de fazer aí. Muito bem, Rafael. Muito obrigado também. Lucimara, antes de você enfrentar as questões, a minha pergunta ela tem uma outra direção, né? Do ponto de vista emocional, né? Já falei para vocês que aula é emoção, né? Aula é... Como é que você se sentiu, né? Nessa primeira experiência? Isso é muito importante para nós, tá bom? É o termômetro. Aí depois você responde. Isso me interessa até mais do que questão de conteúdo, isso que, tá bom? Para esse momento, tá? Maravilha. Obrigada a todos os colegas que fizeram todos os apontamentos. Então, eu vou começar com as considerações da Thais sobre a forma de educação emancipatória, a dificuldade de implementação disso na educação básica, né? Realmente, partindo desse pressuposto, a instrumentalização, veja, eu não... O que eu tenho de informação, que é muito mínimo, e eu considero meio que senso comum, né? É de uma pedagogia básica, e de que a educação infantil, ela realmente tem uma especial importância e que vai impactar em todo o desenvolvimento do sujeito, do indivíduo, né? E o que você vê, eu não tenho conhecimento e nem habilidade para te dizer algo diferente das suas considerações, porque efetivamente eu não sei como instrumentalizar o aluno como sujeito ativo na educação básica. Realmente é algo que me falta informações sobre isso, porque a minha pesquisa, o que eu trouxe para vocês aqui como objetivo, ficou restrita apenas ao ensino superior, que é o topo da pirâmide, né? É quando você já está ali
né, na tua formação profissional e não na tua formação como sujeito indivíduo, né? Agora, pensando assim, por um aspecto que eu privilegio na minha formação pessoal, que eu acabo pesquisando sobre a necessidade de educação, não sei se todos têm conhecimento, mas sobre as artes liberais, do Trivium, de você capacitar o indivíduo a ter uma formação que não é o cumprimento de uma grade curricular, e sim uma formação do homem, do sujeito, como indivíduo, e que corresponde à formação de conhecimento tanto na lógica quanto na astronomia, enfim, é algo muito mais abrangente que com o tempo se perdeu, e hoje eu vejo que faz muita falta, até mesmo você tem essa formação básica com o privilégio desse tipo de intensidade de ensino, acaba refletindo tanto na tua formação humanística como indivíduo, e isso vai propiciar que a pessoa tenha a capacidade de ter um senso crítico quando chegar na fase de realmente ir para uma universidade e fazer a escolha da sua profissão. Então, o que você tem hoje é como é que eles falam? É uma certa... A educação é vista como uma mercadoria, não que isso seja errado, mas você ter uma concepção, um desenvolvimento do ensino como se fosse um processo produtivo, educação não é sinônimo de profissão. Então, você ter uma profissionalização da educação acaba deturpando, porque aí a pessoa vai ser deficiente naquilo que é elementar, né? Por exemplo, eu só fui ter conhecimento das artes liberais agora, 2 anos atrás. Então, e eu, por conta própria, estou buscando isso. Algo que eu poderia ter tido acesso quando era um pouco, né, na adolescência, enfim, um momento um pouco anterior a isso, e que faria totalmente uma diferença, assim, gigantesca, porque eu vejo, sim, até mesmo no desempenho do meu raciocínio, às vezes para a compreensão de determinados temas, a necessidade de estudar lógica para a construção de textos, enfim, é algo muito realmente abrangente, e eu vou ficar te devendo a resposta pontual quanto ao seu questionamento da instrumentalização desse modelo na educação básica. Passando agora para o questionamento do colega Max, agradeço também pelas suas colocações e também pelo cumprimento, pela apresentação, e pelo que eu entendi das suas perguntas, são algumas, né? Como privilegiar o aluno como centro das atenções, nessa participação questionadora dele, como, né, partícipes em razão da inexperiência e da falta de conhecimento e habilidade técnica para fazer até mesmo manter, às vezes, um diálogo, né? E a imposição de carga horária, né? A grade curricular, realmente, né? Você tem ali a base nacional que é imposta pelo Ministério da Educação, como uma forma de uniformização do ensino, e isso eu vejo como um obstáculo, não como necessariamente um obstáculo para você atingir a qualidade de ensino, porque, novamente, você volta para aquele ponto, você tem que dar conta de cumprir conhecimento, vamos dizer assim, elementos ali da ementa, mas que na maioria das vezes vão ser decorados, e você não tem desenvolvimento de raciocínio jurídico, que vai ser necessário quando você tiver na tua atuação profissional, né? Então, você tem uma lógica invertida, e que, novamente, então, é uma sucessão de desencontros, é um quebra-cabeça que nunca vai ser concluído, né? Você tem uma
uma falta de ordenamento, né, de ordem das coisas para que elas realmente funcionem. Então, você tem uma deficiência na educação básica, na formação do sujeito, e que aí vai corresponder também na formação do indivíduo ali na parte da universidade, porque os alunos, eles estão habituados, eles vêm habituados já do ensino fundamental e do ensino médio com modelo dispositivo. E prova disso é o experimento que foi feito pelo professor, pelo grupo do professor, que resultou no artigo. Você vê ali a aplicação de 3 técnicas diferentes. A expositiva, que tem a mais adesão, né, que não tem tanta rejeição pelo aluno, porque ele já compreende que o papel dele é ficar ali e prestar atenção em tudo, porque o objetivo final é o quê? Você decorar o conteúdo, tirar a nota, e é isso. E aí você, no ensino superior, vai com uma proposta um pouco mais arrojada de querer promover a atuação do aluno ali, que tem uma preparação semelhante ao que existe no mestrado, de uma preparação prévia para a aula, para a participação obrigatória nos debates, é vista como ela é rejeitada, e os alunos veem como um método agressivo. Inclusive, os alunos reclamam, né? Há um alto índice de reclamação perante a coordenação quanto a isso. Então, existe uma resistência para a mudança desse modelo. Mas por quê? Porque vem lá de trás. Então, realmente, às vezes você querer consertar a coisa no momento em que a pessoa está procurando a sua formação como profissional, está bem longe do ideal. Não vai surtir. É lógico que existe a possibilidade de mudança não estrutural, pontual, né? Aquilo que pode, sim, promover gradativamente uma mudança na formação dos novos docentes, mas, assim, a mudança tem que vir lá do início, né? E com uma outra proposta, bem diferente daquilo que a gente tem né, prevalecente hoje. Então, a participação do aluno como sujeito ali, uma participação questionadora, como sujeito ativo, é realmente um desafio, porque falta esse conhecimento prévio, essa formação de senso crítico, não tem uma certa... Não se trata também de apenas considerar a falta de conhecimento, mas não tem condições. Por exemplo, assim, eu vejo... Eu gosto muito de analisar como que a minha postura como aluna, né? Eu fazia poucas intervenções e quase nunca, porque eu pensava assim, não, eu tenho que, eu vou fazer uma pergunta, mas eu não tenho que, eu vou procurar a pergunta, e se ainda a pergunta persistir, aí sim eu vou em busca do professor. Eu sei que essa conduta de você ser ativo, isso eu vejo como uma postura, uma possibilidade de estímulo possível de uma autonomia do estudo do indivíduo, né? Você estimular que ele, uma formação de pesquisador mesmo, né? Porque antes de você ser docente, você pode ser, é necessário você ter esse estímulo de pesquisa, você ir atrás das informações, a formação, e posteriormente você ter ali, porque daí você vai falar com o professor, porque isso acontecia. Eu tinha dúvida, eu anotava minha dúvida, aí eu pesquisava, aí a partir do que eu pesquisava, eu comparava com o que houve durante a aula, e se tivesse vamos dizer assim, em comparativo com o que eu encontrei com a resolução da minha dúvida, prevalece, né, permanecesse, aí sim eu ia conversar com o professor, mas eu já tinha um conhecimento prévio daquilo que sustentava a minha dúvida, entende? Não era uma dúvida vazia, né, apenas por se fazer. E eu acredito que esse estímulo do espírito de pesquisador dos alunos pode ser um caminho viável
para que os alunos se tornem ativos, né? E se eventualmente for do interesse e o sentido de vocação para a docência, partir para a docência também, porque não deixa de ser o professor tem que ser também ter esse faro investigativo, né, necessário para que esteja sempre atento quanto às atualizações da disciplina, enfim, que deseja, né, ministrar. Então, eu acredito que, não sei se eu respondi de forma satisfatória, mas se não, prosseguimos no momento seguinte. Pamela, agradeço pelo seu apontamento do slide. Realmente, eu pensei, antes de fazer assim, só uma pequena tela, sabe? Como se simulando um quadro, né? Porque para fazer ali só a demonstração dos tópicos, porque realmente, concordo com você, fez falta, e é algo, os alunos são visuais, né? Então, isso existe e tem a necessidade de existir realmente. Obrigada pela sua contribuição quanto à sua avaliação da minha apresentação. Rafael, então, quanto ao seu questionamento sobre... Aí vem a pergunta, né, que vale ali, a grande... Como resolver esse modelo, né, que reina de ensino jurídico, que tem toda essa crítica, toda essa reflexão quanto à defasagem, à deficiência, que a deficiência, ela existe tanto na formação, é um efeito cascata, né? Porque começa ele é retroalimentado, inclusive, tanto na formação do professor quanto na formação do aluno. Então, porque uma vez que o professor foi uma vez aluno, consequentemente, se ele não for consciente, não levar a docência com o seu sentido profissionalizante e necessariamente com o espírito de aprendizagem, esse comprometimento com o processo de aprendizagem, da necessidade da didática e da pedagogia, você acaba replicando, né? Porque a gente não pode tomar como média a nossa própria consciência, né, de que a gente procura a formação antes de chegar efetivamente e praticar determinadas atividades e funções que expressam relevante valor na vida das pessoas, porque a docência é isso, ela gera valor para a vida de muitas pessoas, porque você passar um conteúdo que vai formar ali a pessoa para o desempenho da sua atividade profissional. Então, como resolver essa crise do ensino jurídico? A proposta pelo autor do texto, né, ela vai em algumas frentes, que seria o investimento por parte das instituições de ensino superior, né, o comprometimento com o plano de carreira dos professores, com a redução da questão burocrática, né, de preenchimento de planilhas e documentos, para que fique a docência restrita ali ao desenvolvimento de técnicas cada vez mais que privilegiem o aprendizado, o processo de aprendizagem do aluno, cursos de atualização, você ter o estímulo por parte de um corpo técnico de pedagogia, da transferência do conhecimento de forma criativa e crítica, a promoção do aluno para resolver problemas, né? Por exemplo, assim, quando você tem trabalhos em grupo e coloca ali como proposta a resolução de um problema, que esse problema ele não tenha uma única resposta correta, né? É necessário pensar assim, problemas que estimulem o raciocínio e também que compreendam várias possibilidades de resolução para que o aluno compreenda, porque a vida real ela é assim. Você tem um problema e você tem diversas formas de resolver o problema, não é uma única forma correta, né? Você tem várias formas e, a depender da forma que você escolher,
ela vai ser mais adequada, ela vai ter um resultado melhor ou pior. E fazer com que o aluno enxergue isso e que ele é responsável pela resolução daquele problema e das consequências daquele problema. O que isso muitas vezes não é privilegiado, né? Você vê o quê? O trabalho, ele tem uma pergunta e ele tem uma única resposta correta. E se ele errou, ele não... Tudo bem, ele errou, mas ele não desenvolve aquela consciência de responsabilidade pelas decisões ali para a resolução dos problemas. Então, e outro ponto, que é o desenvolvimento de inteligência emocional por parte dos professores, que, afinal de contas, você tem ali uma demanda com um número de alunos e que exige essa maleabilidade. Então, o professor, como mediador, não só de informação, mas de pessoas, e também o senso de ética e de responsabilidade social em vista da função que ele desempenha como professor, né? Que a partir do... E eu acredito que isso é o ponto assim, primordial para você ter uma mudança, porque a partir da conscientização, tanto das pessoas que contratam, né, nas instituições de ensino, de que a docência ela é uma profissão e não que... E, portanto, ela exige uma formação inicial, né, e que exige a competência e habilidades na prática pedagógicas e didáticas, como também do profissional, né, que escolhe a docência para, assim, sempre buscar se aprimorar e desenvolver habilidades que vão dar conta ali de tornar um pouco mais dinâmico e ter um resultado um pouco diferente do que você tem hoje, que é basicamente apenas memorização, né? Sem desenvolvimento de raciocínio jurídico e lógico, né? Então, eu acredito que fico aí disponível para prosseguimento, se persistir mais algum outro questionamento. E quanto ao a última pergunta do professor José Edmilson, do ponto de vista emocional, eu vou fazer aqui o relato, né? Porque realmente foi muito assim, professor, eu fiquei... foi muito... foi maravilhoso, foi muito divertido, eu me diverti, porque eu fiquei lendo, assim, lendo um texto atrás do outro, que nem eu fui procurar, que eu fiz a sugestão para vocês de 2 livros. Por quê? Porque eu fui procurar, assim, eu li, acho que eu nunca li tanta coisa em tão pouco tempo, sabe? Porque eu estou desde quarta-feira só lendo sobre isso. Então, lógico, em razão da limitação de tempo, eu não pude explorar tudo que eu encontrei ao longo desse meu caminho ali, que eu percorri. Mas foi delicioso, foi divertido, foi muito empolgante. Ontem, a hora que eu estava fazendo a estruturação, eu fiquei pensando, como que eu vou instigar os alunos a prestar atenção na minha aula, sendo que ela é expositiva? E aí, no momento, veio, além da divisão, a colocação dos questionamentos, porque a partir do momento que você estipula no início da aula que ao longo da tua exposição você vai fazer questionamentos e que os alunos vão ter que te retornar isso em forma de texto, faz com que a pessoa, então eu vou ter que me manter interessada aqui, ainda que seja ruim, mas eu vou ter que responder as perguntas. Então, assim, foi uma forma que eu vi de manter ali a atenção e pensar em tudo, assim, o ato de pensar em como estruturar, de como fazer de forma didática e lógica para fazer sentido. A minha fala, eu tenho uma certa, assim, eu não faço texto pronto, sabe? Eu faço tópicos e aí eu vou desenvolvendo, por isso que às vezes eu não sei se a minha fala, ela acaba fazendo sentido, mas dentro dos meus tópicos, eu acredito, às vezes eu acabo fugindo um pouco, porque uma fala um pouco muito restrita ali, engessada, acaba, né, fazendo com que a pessoa fique... Então, eu acabo falando, às vezes, algumas coisas que eu não tinha previsto antes. Mas, enfim, professor,
Foi, do ponto de vista emocional, foi maravilhoso, eu adorei. Realmente a docência vai se fazer parte da minha vida, porque além do meu compromisso, que eu assumo aqui perante todos, da turma de comprometimento quanto à pesquisa e estudo de forma didática, eu tenho vocação mesmo, professor. É isso. Muito bem, Simara. Parabéns. Bom, alguns comentários sobre, primeiro, do ponto de vista formal. Teve algum momento da tua exposição que eu senti exatamente o que senti falta na mesma linha que a Pamela, porque tem a questão visual, tá? Você antes disso, Lucimari, para servir para os colegas, os próximos, vamos tentar quebrar um pouco essa camisa de força que é a exposição. Então, esse é o grande problema, é o calcanhar de Aquiles, não do ensino jurídico, mas do ensino de um modo geral. Isso parece uma maldição, a questão da exposição. E eu demonstrei para vocês, acho que vocês não se convenceram ainda, porque não é fácil, até relativizar isso, de que o aprendizado com a exposição, ele é muito maior para quem expõe. Com a experiência agora, veja, seguramente você aprendeu um monte, porque você se transformou, mas nós não. E a gente sempre tem essa visão rasa, né, de que não, o professor bom é aquele cara que expõe brilhantemente. Claro que é melhor, pior quando a gente tem um mau expositor, né? Aí a nossa aprendizagem, o nosso entendimento é muito menor, de 10% baixa para 5%, porque é assim. Gente, vamos fazer guardem isso. O aprendizado por meio de técnica expositiva é de quem expõe. O cara fica fera, porque cada vez que você expõe, que você ensina, você se transforma. E você falou agora que ficou um bom tempo lendo um monte de coisas. É isso que faz o docente minimamente comprometido. Ele apresenta para o seu público uns 10% de tudo que ele leu. Mas ele leu 100%, ele leu muito mais coisas, tem a sua experiência. Eu percebi que você coroou a sua apresentação com alguns elementos da tua experiência pessoal, isso é muito importante, e colocado de forma adequada, dentro do que faz sentido para a aula, senão não tem sentido contar a tua vida, né? A história da vovozinha, da vaquinha, isso não... Desculpe, mas isso é a antidocência, não cabe. Isso é para o boteco e tal. E no seu caso, não. Você colocou questões associadas à sua experiência. E os colegas também. O Max colocou isso. Isso é muito importante, mas não é o centro. É um exemplo, para ilustrar. Mas, olha, gente, a exposição ela é uma maldição, é o grande problema, e a gente insiste com isso. Por que que a gente insiste? Porque, veja, só no ensino jurídico, desde a primeira escola de direito, em 1827, até hoje, são quase 200 anos, e a gente está fazendo do mesmo jeito. Por isso que é uma maldição, isso não é uma tradição, é uma maldição, porque... E as pessoas, é uma coisa inercial, né? Você vai para, veja, a Thaís lembrou bem, você vai para a escola desde pequenininho, você é adestrado. Essa é a palavra mesmo, a palavra é essa. É um processo, é um behaviorismo. Skinner estudou isso na década de 50, que como você adestra o cão, sim, é a mesma coisa. Você vai adestrando.
Aí tem no finalzinho tem o prêmio, que é um docinho. É bem por aí. Você coloca um docinho e manda o cachorrinho ir lá buscar a bolinha, sabe? É isso, gente. E isso é passado de maneira como, olha, essa é a única maneira que nós temos. Claro que não é, né, gente? Claro que não. Se a gente pensar assim, a gente está ainda voltar à alegoria da caverna do Platão, né? Que o pessoal ficava todo mundo na caverna e não, só vendo as sombras, entendeu? Aí o sujeito que conseguiu sair disso, essa saída é exatamente a busca do conhecimento, né? Porque o conhecimento ele é subversivo, gente. Aprender é um ato de subversão, de insurgência, sempre. Caso contrário, você não sai do lugar, não sai da caverna. Então, são 200 anos e a gente não vai acabar com 6 encontros de estágios docentes, acabar com isso. Seria até uma tolice acreditar nisso, que nós vamos promover um giro radical nesses autores que a gente traz aqui. São pessoas que vêm pesquisando, que nem eu, né? 20 e poucos anos, pensando nisso. Agora, não adianta você me perguntar se eu tenho como resolver isso. Ninguém tem. Tá? Não tem como resolver isso. O que a gente tem hoje na realidade, apresentando outras possibilidades. Porque, ao mesmo tempo que o método expositivo ele tem tudo isso que eu estou falando para vocês, mas ele tem uma grandeza, ele tem a sua importância, ele tem o seu lugar. Só que, dentro de uma pedagogia hegemônica, ele se tornou como uma possibilidade única, né? É um monoteísmo pedagógico. Isso acaba com a gente. Agora, retomando, por exemplo, a questão da Thais, como pensar em questões desde a primeira infância, tem várias formas de fazer com que a criança ele não seja adestrado. Por exemplo, um processo de alfabetização ecológica. Vou falar um pouco da minha área, né, da minha prática. Uma coisa é você colocar os alunos tipo uma fábrica, que a nossa educação é industrial, né? Ela é fabril. Então, você coloca todo mundo um na frente do outro e o iluminado, que é o cara lá na frente, dizendo para o cara, falando. Esse é o processo nosso. Fez sentido no processo industrial. A gente traz isso para a escola, uma padronização excessiva. Então, quando você quebra isso, você vai vai alfabetizar ecologicamente uma criança. Você tem que envolvê-la, gente. Isso está demonstrado, agora eu estou falando como pesquisador. Isso está demonstrado, né, pelas práticas, tem várias. Esteve agora, nesses dias, teve uma palestra do Fritjof Capra, né? Ele é um cara que falou em alfabetização ecológica. E o que ele fala não é um discurso, sabe, gente? Tem uma escola, tem uma legião de pessoas que trabalham com isso. Então, você pega a criança e leva para o jardim. Olha, vamos construir uma composteira. E a criança aprende, que é algo absolutamente fácil de fazer. E ele entender, por exemplo, a criança acompanhar como que a minhoca, na verdade, é uma composteira, você dá vida às minhocas. Como que a minhoca ela ajuda a transformar aquela terra, a adubar a terra e produzir o adubo natural para você colocar no seu jardim. A criança ela não vai ficar lendo sobre isso. Ela vai praticar isso. Então, ela vai meter a mão, não vai sujar a mão, porque isso é importante, né? Ter esse contato com a terra.
Agora, se você cria o seu filho dentro de um apartamento, ele preso lá dentro, sabe, olhando, jogando videogame, é óbvio que ele não vai ter nunca um aprendizado nesse sentido emancipador. Então, só estou dando um exemplo, como que você consegue alfabetizar ecologicamente seu filho, ou uma criança, ou um adulto que não sabe nem qual a origem do leite. Onde é que vem o leite? Do mercado. Por quê? Porque dentro de uma deformação urbanoide, né? Que não relativiza isso. Então, a gente passa a acreditar que só existe uma maneira de aprendizagem que é por meio do adestramento. Está errado isso. Não é verdade. Então, por exemplo, a formação, a alfabetização, eu vou usar o termo do Capra, que me agrada bastante, né? A alfabetização ecológica não é algo teórico que você vai ficar. Claro, quando você fica adulto, você lê sobre as conexões ocultas, né? A teia da vida, a ideia da teia, que vem não é do Capra, na verdade, vem desde um pensamento africano, né? Que é anterior ao mundo grego, que a gente aprendeu a partir da Grécia. Mas a Grécia já copiou, Platão, Aristóteles, já copiaram do mundo grego, do mundo africano. Só que a gente nem sabe disso. A nossa formação, a nossa deformação é europeia. A gente repete isso sem saber, tá bom? Mas é anterior. O mundo africano, os caras têm uma relação, como os antigos originários aqui da América Latina, igual. Não tem nada a ver com a Grécia. Então, gente, olha, tem muita coisa que a gente tem como implementar por meio de problemas. Aí você pensa, como que você traz isso para a graduação? Tem 1000 maneiras. A primeira delas é quebrar. Só um pouquinho que está descarregando aqui. A questão da problematização. Então, vou dar mais um exemplo agora, saindo lá do mundo da infância, que é o momento mais saboroso de você mostrar para uma criança para ela não ter medo da minhoca, né? Perceber que a minhoca é fundamental para qualquer jardim. E veja, você não precisa nem pagar a minhoca. Você só coloca dentro de uma estrutura da composteira e ela trabalha de graça e com todo prazer, porque aquilo a essência da minhoca é isso. Ela trabalhar a terra, ela é uma jardineira, porque ela cuida da terra. Agora, aí você ensina isso para a criança, veja, a importância da minhoca. É evidente que essa criança vai crescer com uma visão dentro de uma ética do cuidado, né? Não de uma ética utilitária, de olhar para as pessoas e para tudo como fosse mercadoria. Tá? Educação, para mim, gente, não é mercadoria. Desculpe se vocês pensam dessa maneira. Educação é muito mais, porque ela está associada a esse processo, a essa paideia, é o termo grego, que já foi copiado do sistema africano, que é muito mais antigo. Entendeu? Então, assim, quando você pega um caso na graduação, o exemplo que eu vou dar é o seguinte: teve uma experiência de uma professora que precisava trabalhar direitos autorais. Aí se você vem dentro de um processo de deformação, né, dentro dessa estrutura da caverna, o ensino não é o jurídico, geral, o ensino é uma caverna. Aí o Platão tinha razão mesmo. Tem razão até hoje, é uma caverna. Então, a gente não consegue enxergar outras possibilidades. Porque você está ali dentro, na sombra, né? Só olhando a sombra. Então, o que ela fez? A professora. E isso ela planejou, pensou e testou, gente.
Porque técnicas de ensino-aprendizagem são testes. Não adianta você ficar querendo repetir o que alguém fez e deu certo e você acha que vai dar certo para a sua turma. Isso não existe. É sempre um laboratório mesmo, como a gente está fazendo aqui. Ó. A Lucimara hoje ela aprendeu a docência fazendo, não é só lendo, porque ela foi testada, ela está sendo testada aqui. É isso, não tem como não ser assim. Então, a professora chegou e colocou para direitos autorais. Ela foi para o mundo da música. E que música? Como ela pesquisou sobre o público, os alunos, que eram alunos jovens hoje, que têm uma preferência musical muito associada. E ela descobriu que predominava na turma um interesse pelo funk. Olha o que a professora... Veja a criatividade da professora. Então, ela colheu alguns artistas do mundo do funk, em geral, que moram na periferia dos grandes centros, porque é um tipo de estilo de música que é colocado à margem pela elite, né? que acha que sabe o que é bom gosto. Então, veja, ela venceu tudo, e ela disse que nem era a preferência dela, mas ela foi escutar esse tipo de música, para pensar as letras, para discutir direito autoral durante um semestre. Isso é docência, entendeu? E como que ela fez isso? Ela ficou falando da lei lá? Artigo 1, não sei o quê. Isso não interessa, gente. Está lá na lei, lá, o cara vai ver, consultar depois. O que importou nisso tudo é que ela pediu para os alunos trazerem os artistas e descobriu que tinha alunos ali dentro da sala de aula que compõem, estão dentro do hip hop. Eles compõem, eles se divertem com isso. Então, a aula se tornou completamente diferente e muito mais interessante. Eu senti até vontade de assistir aulas desse tipo. Porque o cara não vai ficar falando de lei, gente. Que a lei tal, que não sei, essa coisa fria e sem sentido, porque isso ganha sentido quando ela é introjetada dentro de uma realidade, né? Uma realidade concreta que tenha sentido para o aluno, senão... Vocês estão vendo, gente, como... Estou dando um exemplo, tem N exemplos, principalmente no direito, né? que o direito ele se esparrama por todo o domínio da vida. Não existe domínio da vida associativa que não tenha lugar no direito, o aspecto jurídico. O que falta para nós é a imaginação mesmo, gente. A gente repete o que os nossos péssimos professores fizeram. Aí a gente vai de novo, não, mas só tem essa maneira. Conteúdo. Não faz sentido, é uma discussão superada, gente, hoje. Isso não é nem minha opinião, é a opinião dos pesquisadores top dentro do campo jurídico que vem discutindo o ensino, né? Ensino, pesquisa e extensão. Os caras perceberam que é esse tipo de experiência que envolve os alunos. Imagine, cada grupo trazia uma letra do funk, do hip hop, e eles perguntavam para a professora, pô, professora, você gosta disso? Ela disse, não é questão do professor gostar, eu gostar ou não gostar. É em que medida esse tipo de instrumento ele é funcional para que o aluno se sinta incluído no processo de aprendizagem do que é um direito autoral. Entendeu? Muda, gente, muda completamente. Então, vocês vejam que a gente precisa de soltar a imaginação. Outro exemplo é com a literatura, né? Com o cinema. Tem uma tese de doutorado que eu estou discutindo com o pessoal do doutorado, que é sobre o direito à vida. O direito, na verdade, o direito à morte assistida, né? Uma coisa inovadora
uma pesquisadora do Rio de Janeiro, que foi premiada a tese. E ela fala, e como que ela constrói a tese, que ali poderia inspirar aulas. Teve um aluno nosso que também se inspirou nisso. Por quê? Porque ele é cinéfilo, ele gosta muito de cinema. Então, cada capítulo da tese ela colocou, ela associou a um filme atual aí, que toca na questão da tese. Então, quer dizer, isso inspira uma aula ou um curso que você vai dar. Então, você convida os alunos a assistirem ao filme e depois debate. Aí você vai pensar, pois é, mas e o conteúdo? Já era, gente. Na verdade, a discussão hoje, o cara aprender fazendo e depois ele vai aprender mesmo, porque o que ele precisar em termos de letra da lei, tá, ele vai consultar, porque é tudo público. Não tem sentido a gente ficar insistindo com isso, né? É uma discussão superada. Então, entende? Agora, para isso você tem que ter formação docente, formação que é essa arte, né? Como é que você usa? No nosso programa temos o professor Gunther, que é um poeta que gosta de música, de literatura. Você vê que as aulas dele são sempre entrelaçadas com literatura. É isso. É isso veja, ele não tem formação pedagógica, mas ele tem formação como poeta. Ninguém forma um poeta. O poeta é o poeta, é o artista. Você agora o professor tem que ser artista? Não, mas você pode se utilizar disso, você pode recorrer a isso, como fez a Lucimara hoje, ao indicar 2 leituras. Maravilhosas as indicações aqui. E evidente o senão da tua aula, Lucimara, um acento muito exagerado na exposição. E é normal, né, que você faça assim, né? Porque a gente tende a reproduzir essa maldição que é a exposição. Como que você poderia, do ponto de vista didático, sem reparos? Acho que a Pamela destacou isso. Você é muito didática, o tom da tua fala tem variações e você pode acentuar, prestar mais atenção nisso. Para esse tipo de aula, faltou a questão visual, porque você tem que agora se posicionar como professor, como docente, né? Como aluno, a gente tem uma visão só. Eu gosto de aula visual, eu gosto de auditivo, eu não gosto de nada, tem de tudo, já falei para vocês. Mas o docente não, o docente são várias variáveis que você tem que dar conta. E uma delas é perceber que a inteligência não é uma única forma, são inteligências múltiplas. Então, tem aluno que é visual, tem aluno que é auditivo. Eu, como aluno, sempre fui um aluno auditivo. Até porque eu sou do século passado, então não tinha muito essa coisa visual. E eu não, como eu falei, já falei para você, falei na outra turma, eu fui um péssimo aluno, um aluno descuidado, e não gostava de aula, não gosto, na verdade, de aula. Mas por quê? Eu não gosto desse tipo de aula que o professor ele sabia muito, era um pesquisador, mas não tinha preocupação nenhuma do ponto de vista didático, e não há uma associação. O cara ter uma formação como pesquisador e automaticamente ele ser um bom docente. Claro que não, né? Ele é um bom pesquisador, um cara que escreve, que tem muito conteúdo, mas isso, do ponto de vista do aluno, é interessante, você fica até embevecido, né? Quando houve uma pessoa muito instruída, que dedicou a vida toda a estudos, e viajou, e é mais velho. A idade tem um monte de desvantagens, mas tem uma dessas que você viveu mais. Então, você viu mais coisas, principalmente se você tem um cérebro treinado, né, para observar. Então,
é bem diferente essa relação, né? Não é porque o cara tem uma formação, não sei quantos pós-doutorado, então, isso automaticamente não quer dizer que ele seja um bom docente, que ele tenha desenvolvido essa arte, essa sensibilidade biológica para estimular seus alunos a encontrar seu caminho, né? Então, é bem diferente, são coisas distintas. Então, eu, como aluno, era mais auditivo, eu gostava de biblioteca, eu não gostava de aula, se tinha professores, e que a maioria, eu estou falando já da graduação, no ensino médio e tal, eu nem prestava atenção mesmo, né? Era um cara completamente relapso. Mas eu gostava, tinha uma coisa que me salvava, eu gostava de ler, eu não gostava de sala de aula, eu ficava em biblioteca. Na época era biblioteca física. Então, ficar 8 horas estudando, por minha conta, lendo outras coisas que me interessavam, só que indiretamente ajudavam no entendimento do que... Então, veja, na época não tinha essa história de lâmina, de PowerPoint, não tinha nada. O cara era aula. Hoje não, gente, hoje é diferente. Hoje o cérebro, hoje surgiu um aluno digitalis, né? O homo digitalis, o cara que só presta atenção no que você fala durante 2 minutos, que é o tempo que ele vai voltar para o celular, entendeu? Então, essa é a realidade. Então, não adianta você ficar querendo mostrar que você é um cara erudito, que já leu muito. Não, isso aí o aluno vai desdenhar, ele nem vai prestar atenção e não vai valorizar. Então, é outra realidade, é outro mundo, é outro domínio. Você tem que envolvê-lo com atividade prática. Então, dei um exemplo do direito eleitoral, mas vocês têm vários outros exemplos. O próprio Paulo Freire, que foi citado por esse autor aí, para vocês terem ideia, eu diria que é o maior nome da pedagogia emancipatória, conhecido. O cara tem, na Alemanha, tem algumas universidades que tem o busto dele, sabe? E veja, ele não era pedagogo, ele era jurista, formado em direito. O maior pedagogo que conhecido nos últimos 50, 60 anos, ele vem do direito. Mas é óbvio que a sensibilidade dele para a educação era muito maior do que a própria atividade operativa, né, do direito, sabe? Então, outro que é também conhecido mais pela contribuição econômica é o Celso Furtado, né, que era jurista também. A formação de base dele era direito. E um cara genial, um cara também como professor também. Então, gente, assim, o que eu gostaria de dizer, assim, a proposta para os demais, né? A partir da experiência da Lucimara, eu achei maravilhosa a sua apresentação, dentro desse quadro ainda tradicional. Entendeu? Tudo tem que ser muito bem situado. Então, você, do ponto de vista da exposição e da didática, da organização da aula, os tópicos, os questionamentos, e naqueles questionamentos seria o espaço para você nos envolver, porque aqui nós somos os alunos, né? Então, gente, são 20 minutos só. Você em alguns momentos, você fala, é pouco tempo. Não é, é o tempo que a gente presta atenção. Se passa disso, eu já sou um que nem estou prestando atenção mais. Eu falo isso para os meus colegas, professores, que eu não gosto de palestra. Então, cara, palestra, eu só aguento 15, 20 minutos. Depois disso, não estou mais prestando atenção. Estou pensando em outras coisas, as minhas questões. Então, Lucimara, eu fiquei muito satisfeito, porque foi a primeira experiência.
Então, faltou a Catiana, ela se salvou dessa, mas deve ter tido problema familiar, porque deu uma olhada lá no nosso grupo. Então, a gente tem que entender os alunos, principalmente profissionais. A gente tem uma vida, a gente não é uma máquina. Tem vida, tem família, tem filho, tem isso, então, acontece mesmo, tem imponderáveis. E isso acontece também com os alunos. E eles quando você tem confiança, cria um ambiente de confiança, eles te falam, olha, professor, eu tive problemas, aí você tem que compreender isso. Mas eu acho que ali naqueles questionamentos de cada tópico, a sugestão é que seja invertido, e você comece sempre com a provocação, mesmo dentro de uma aula expositiva, que você assuma que vai fazer uma exposição, mas há lugar para essas alternativas, de você problematizar, de você convidar os alunos, vocês têm alguma experiência pessoal aí, como aluno, todos temos, principalmente vocês que têm algo comum, que é a formação jurídica. Todos passaram por essa formação. Então, em alguma medida, alguém teve, né, alguma experiência que pode comentar. E você se preocupou até mais com o conteúdo, né? E aqui, na verdade, vou enfatizar, o acento maior é no como você pega um determinado conteúdo de um texto e como que você apresenta a cereja do bolo desse conteúdo. Qual é a cereja do bolo? A ideia é a força do texto. E muita coisa vai ficar de fora, porque se o aluno depois interessado, ele vai ler o texto. Por isso eu recomendo aqui, o Rafael perguntou no grupo, e nós que não vamos apresentar. A minha sugestão aqui é que é o contrário das aulas no mestrado. A minha recomendação é que vocês nem leiam, nem se preparem tanto, porque essa é a realidade do aluno hoje. É aluno que não lê absolutamente nada, os alunos da graduação. O cara não sabe teu nome, não sabe, nem liga a câmera, não está nem aí para você. E você não pode se incomodar com isso, porque essa é a realidade que você tem que trabalhar. Não adianta idealizar. Imaginar que você vai chegar lá, vai ter um monte de alunos interessados. Não é essa a realidade. Eu não posso vender ilusões para vocês. Então, dentro de uma realidade objetiva como essa, qual é o papel do docente? É muito mais, você tem que preparar muito mais e não criar expectativa, viu? De que os alunos vão adorar a tua aula. Os caras não estão nem aí para você, no geral, dentro daquela estatística que eu apresentei para vocês, que eu acho que hoje piorou com essa questão digital, online. O aluno, em sala de aula presencial, qual era a realidade da minha aula? Os alunos, alguns poucos, atentos, assim, mas a maioria olhando o celular. Só que eu nunca me incomodei com isso. Não é a função do docente ficar se preocupando com isso, em nível superior, entendeu? Essa é a recomendação. Se você não consegue tocar o coração do aluno com relação à prática que você vai propor, você tem que repensar a sua condição como docente. Então, como que eu faço? Eu envolvo os alunos a partir de atividades práticas, em grupo, coletivas. E, no final, gente, o balanço é que 60% gostam de participar. Por quê? Porque eles se sentem protagonistas. Como que eu lembro que na disciplina, nessas experiências remotas, mesmo assim, eu acho que teve uma participação interessante, porque eu peço para eles trazerem casos concretos associados à questão socioambiental, né? Sustentabilidade, essa coisa toda, e eles pesquisam. E eles se veem obrigados a se pronunciar sobre aquilo.
fazer uma avaliação de algum caso que já foi julgado, já está julgado, mas aí eu quero que eles façam outra avaliação, a partir de critérios da sustentabilidade. Essa é outra maneira, e eles participam, porque eles ficam livres para buscar o caso que eles quiserem, aí trazem opiniões de magistrado, enfim. Então, veja, você leva a pesquisa. Não faz sentido eu ficar falando a noite inteira, falando de sustentabilidade, essa blá, blá, blá todo. Não faz sentido isso. Tá? Estou sendo bem franco com vocês, porque é um pouco da experiência como docente, que tenta fazer algo dentro do que é possível, tá, gente? Porque tem muito mais possibilidades de se trabalhar conteúdos para um público desatento. E a desatenção dos alunos, a minha avaliação, é que está associado também ao tipo de docente que a gente é, dentro desse quadro inercial. Então, a gente culpa os alunos, mas a gente não sabe, não consegue pensar coisas diferentes que façam sentido para os alunos. Então, a avaliação ela tem que ser muito mais honesta nesse sentido. É mais uma autocrítica da docência do que necessariamente dos alunos. Não estou passando a mão na cabeça dos alunos, mas eu acho que nós precisamos aprender mais a arte da docência com essa diversificação. Tá bom? Deixe-me ver aqui mais algum comentário. Recomendações de leitura. A questão, acho que tocamos em todos os conteúdos, em todos os pontos. Bom, Lucimara, você que é a estrela da manhã, você tem a palavra final para avaliar agora, fazer uma autoavaliação. Que nota você se daria? Professor, é sempre autoavaliação. Eu vou dizer que para mim assim, é um desafio, porque eu tenho, enfim, além do ponto de vista psicológico, de exigência de desempenho, são muitos fatores que influenciam nesse processo, né? Mas eu posso dizer assim, pelo que eu vi, pelo que eu senti, como foi todo o processo para mim, desde o momento em que eu peguei o texto para leitura e eu coloquei na minha cabeça como eu vou apresentar isso numa posição de docente, né? Como o professor bem colocou, mudar essa chave, porque ainda que eu já tivesse feito outras apresentações aqui no mestrado na forma de seminário, é diferente. Não, você está ali ainda como condição de aluno, porque tem um professor regente, tem os teus colegas que vão participar, enfim, do ponto de vista mental, muda, né, o teu posicionamento. E a montagem do plano de aula, todo esse processo, eu vi o que me deixou mais impressionada e emocionada é toda a minha motivação que eu tive durante todo o processo, né? Como eu falei, professor, eu fiquei horas lendo sobre sobre vários temas, envolvendo pedagogia, que foi estimulado ali pela leitura prévia do texto indicado pelo professor, e vendo os comentários dos colegas, enfim, a minha autoanálise, assim, que o meu ponto positivo é o quanto eu fiquei motivada durante o processo inteiro, né? Desde o momento da leitura até fazer a apresentação efetiva.
E isso, para mim, foi o meu maior ganho, porque eu vi a diferença da minha preparação, por exemplo, para seminário. Mudou muito, né? Para mim, isso foi assim, como se, nossa, tá começando a cair a ficha. E é difícil atribuir uma nota, professor. Não sei se o senhor quer que eu atribua uma nota à minha exposição. Porque, para mim, um fator que é muito... que eu sempre pondero muito, assim, eu tem que ser uma avaliação justa, né? Então, analisar aqui os pontos que foram levantados pelos colegas, considerando a falta de recursos visuais, né, que faltou na minha apresentação, a necessidade da acentuação da fala, que foi apontado pelo professor, levando tudo isso em conta, e tudo aquilo que eu já vi e que eu ainda preciso estudar e tornar como habilidade para a docência, para a aula de hoje, eu acredito, se é que é necessária uma atribuição de nota, mas, sei lá, 7,5, né? É o que eu acho justo, correto. Porque eu sempre acho que eu consigo mais. Eu não sei, eu sempre acho que eu consigo mais e enfim, eu acredito que é isso, professor. Você veja como você é rigorosa, né, Lucimar? É muito excesso de rigor consigo mesma. Na realidade, foi a primeira experiência, e se fizermos o balanço, não sei se é que os colegas podem pensar e sentir sobre isso, mas essa primeira experiência, ela é sempre a mais desafiadora, porque você não fazia ideia do que seria. Eu gostaria que vocês evitassem até esse termo de apresentação, né? Aqui não é apresentação, é aula. É diferente, gente. Não é palestra, é aula. A apresentação é no seminário, né? Que você pensa se preparando, se apoia no outro e tal. Aqui não, aqui você está sozinho com as suas divindades, né? Se você for uma pessoa religiosa. Se não for, está sozinha. É você sozinha, entregue ao próprio destino. Só que tem o grupo é para isso. Mas é para a gente romper com essa posição, girar a chave. O docente não é um aluno. O aluno faz a apresentação, o docente ele assume a responsabilidade com o outro, esse outro é o coletivo, entendeu? Então, eu gosto, até essa palavra a gente não é muito legal usar aqui. Não se trata de apresentação, menos ainda na aula. Na aula lá, na graduação mesmo, na trincheira, não é uma apresentação, é aula. Você vai se apresentar, a gente apresenta como docente. É o docente que está fazendo mestrado, participando do estágio, mas é um docente, é um profissional, vocês todos têm experiência, muita experiência, uns mais, outros menos, porque senão você já entra desacreditado na aula. Né? Mandar um aluno fazer uma apresentação, não é essa a ideia, tá bom? Mas eu daria nota máxima para você, Lucimar, porque, veja, o que importa não é o resultado em si, mas é o caminhar. Avaliar é sempre delicado. Porque a avaliação ela não é algo só, não é um cálculo. Exige esses elementos muito mais qualitativos. Entendeu? Essa é a minha avaliação para você, nota máxima, exatamente por ser a primeira, aí aumenta a responsabilidade dos colegas que vão fazer depois, porque esses elementos que a gente vai apontando, a gente vai cobrar, né? Cobrando
cobrando no sentido afirmativo, né? Não é no sentido avaliativo de vigiar e punir, como faria o Foucault. É vigiar para cuidar, né? Vigiar para tomar conta do outro, que essa é a ideia. É uma perspectiva diferente do Foucault, do que o Foucault identificou, né, nos seus estudos sobre a microfísica do poder, o vigiar e punir dele mesmo. Então, é nessa direção. Bom, gente, para encerrar, os colegas, né? Comentários. Vocês acham que é justa essa avaliação que a própria Lucimara fez? Ela é muito exigente, né, gente? Com ela mesma. Vamos, gente. Quero ouvi-los para a gente encerrar a nossa atividade de hoje. Você coloca a gente numa situação delicada, avaliar a própria colega. Mas acho que ela foi bem, sim, professor. Foi, assim, eu acho que só a questão lá que a Pâmela levantou, faltou um recurso visual a mais ali, mas eu daria uma nota maior do que o 7,5 dela aí. Mais alguém? É assim, em geral, os alunos, é a minha experiência mesmo, mesmo na graduação que eu faço esse tipo de exercício, é muito interessante, Lucimara. Os alunos menos dedicados, e isso eu falo porque, como docente, um docente atento, como eu tento ser, tento conhecer bem meus alunos, razoavelmente, e a gente percebe que os alunos menos participativos, mais ausentes, mas são os mais que dão as notas mais altas para eles mesmos, sabe? É muito comum isso, é uma experiência empírica. E aqueles alunos mais participativos, mais envolvidos nas atividades que são atribuídas, designadas, eles são muito... Já houve casos do cara, olha, professor, eu acho que eu vou querer fazer a disciplina de novo porque eu não aproveitei. Por favor, né, gente? Não é por aí. A gente tem que também valorizar o esforço que nós fazemos para poder dar conta, né, para o coletivo. Eu sempre gosto de comentar da responsabilidade. A responsabilidade no sentido do coletivo. A gente tem uma participação como aqui na condição aqui de docente, de aspirante a docente, é uma responsabilidade com a própria graduação, porque essa disciplina que faz a interface com o mestrado fica a cargo nossa, né? A gente que tem que... Então, realmente é uma oportunidade muito interessante, sabe? Para interagir com a graduação, para quem nunca entrou numa sala de aula, ter essa experiência, sentir essa emoção. E muda. A gente tem alguns que se convencem de que não é a praia, que não gosta, e outros que não tinham nenhuma inclinação para adoçar, achava que não tinha, se sente desafiado e gosta disso. Bom, gente, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. A primeira oficina é essa, vai estar registrada. Eu sempre guardo isso para as minhas pesquisas, que depois eu assisto e colho alguns elementos para melhorar sempre as próximas turmas, com os aprendizados acumulados, tá? Mas o recado para os próximos, que eu não me lembro quem que serão os dois, são dois, eu acho. Vocês têm a Professor, Pâmela. e a Pâmela? E você, Rafael? Isso. Tá. Professor, Então, só antes do senhor encerrar, eu só tenho uma dúvida. O senhor falou que não é uma exposição, é uma aula, né? Então, o meu texto também, ele fala da crise do ensino jurídico no Brasil, daí eu acho que é uma monografia de mestrado, daí ele
traz vários autores lá. Como que seria a melhor forma de apresentar, então, pensando nessa ideia de aula? Eu teria que expor a ideia de cada autor ou simplesmente pegar as ideias de cada um e montar um raciocínio meu próprio, assim? Como que seria a melhor forma? Assim, Rafael, veja, boa pergunta, excelente pergunta. Acho que tem escapado de mim essa questão. Eu penso que a Lucimara deu um show hoje, né, principalmente com relação à sua pergunta. A pergunta que você fez como aluno, o que a Lucimara fez? Ela voltou para o texto. Então, ela não ficou dando a opinião dela, sabe? A opinião, eu acho isso. Não, não. Na verdade, quando ela respondeu a tua pergunta, ela, olha, os autores falam isso. É o que se espera desse tipo de aula para a graduação. Aí você vai dizer, pois é, mas eu não posso opinar. Pode e deve, só que você separa. Olha, gente, isso sou eu, Rafael, e em geral é no final, ou então para problematizar o próprio texto. Então, eu, Rafael, a partir da minha experiência, eu tenho essa posição, que pode ser concordar com o autor e pode ser diferente, mas separe, entende? O que garante legitimidade de uma aula que tem objetivo, e a Lucimara falou isso também para a Thais, ela falou, olha, a questão do ensino nas fases iniciais escapa do meu objetivo, porque o autor, eu preparei a aula dentro desse contorno que é o objetivo do autor, né? Então, é muito importante isso, viu, Rafael? Agora, como isso não impede que você problematize o próprio texto. Você pode, sim, ao invés de você fazer uma exposição linear de cada autor, você pode pegar a pergunta central, né? A questão central do texto. Afinal, qual é a mensagem que esse texto ele traz em relação ao ensino, que pode fazer sentido para nós aqui no debate sobre o ensino, entendeu? É mais ou menos nessa direção que é interessante. Você tem que se sentir livre para problematizar, questionar o autor, não importa qual for o autor, mas é preciso separar. Você diz, olha, isso sou eu que estou falando para não misturar, né? Senão a gente está ouvindo, tá bom, mas o autor falou isso, ou é a opinião do... Não existe algo pior do que isso, essa mistura, sabe? Essa coisa muito opinativa, né? Cara, isso eu Penso chamo mais de... eu penso mais no desenvolvimento da fala mesmo, porque se eu começar a apontar o autor tal falou isso, o autor tal falou aquilo, entende? Eu não sei, talvez fazer como o professor está falando, e pegar mais a ideia central É central. e daí, se houver algum questionamento, daí puxar para determinado autor. Perfeitamente, por aí. Professor, Pois não? eu tenho uma dúvida também. No início, eu faço um apanhado rapidinho sobre o plano de ensino daquela aula ou eu não preciso fazer isso? É interessante você dizer do jeito que a Pamela fez hoje também. Do jeito que eu fiz no início de cada aula. Lembra que eu falei? A Lucimara, professor, fez. A Lucimara fez, por exemplo, eu falo assim, ó, o protocolo das oficinas é esse, e a gente segue, é um contrato. Isso é importante. Os alunos podem não prestar atenção, mas isso é importante. Sempre vai ter os alunos que gostam de saber qual é o caminho da direção da aula. Então, o propósito, né? Isso é importante fazer, tá? E também situa, né, o seu trabalho, que ele está... Você não vai dar conta de tudo, do ensino jurídico em geral, do ensino em geral. Você vai dar conta daquela temática, tá? Um objetivo bem recortadinho. Porque isso pode ocorrer em sala de aula, pode ter certeza, o aluno não está preocupado com isso, de objetivo. Aí ele colhe uma informação, uma questão na hora ali na rede e te joga a casca de banana. E você tem que ter essa emocionalidade desenvolvida
para lembrar do objetivo da sua aula. É igual uma dissertação, né? Tem um objetivo, você não vai dar conta de tudo, você dá conta dentro do objetivo da sua dissertação. É a mesma coisa. Então, você vai dizer para o aluno, olha, não precisa ser deselegante, sabe? Ser grosseiro com o aluno. Você tem que colocá-lo no lugar dele, dizer, olha, meu querido, essa aula, essa questão que você está falando escapa do escopo dessa aula, mas eu posso trazer na próxima aula. O que não dá para fazer, Pamela, é enrolar. Sabe? O professor... E isso, às vezes, a gente vê em professores mais até preparados e tem essa tendência de achar que o professor tem que inventar coisas sem ter segurança. Você tem que responder dentro do que você preparou a aula, mesmo que você saiba, conheça, né? Você é experiente, você conhece, mas o objetivo da aula... E isso também não desvia a aula. Não cria ponta, não polariza com o aluno, sabe? Aluno que quer te testar, você corta e traz a aula para o objetivo que você se propôs. Tá bom? Por isso que é importante, por isso que a indicação de textos é para isso. Tá? Por exemplo, aí aparecem, às vezes, questões de temas sensíveis na tua aula. Tema sexista, sobre a mulher, sobre... Você preparou a aula para isso, com textos adequados? Não. Então, não vale a pena você ficar discutindo isso. Você corta e diz, ó, gente, então vamos nos preparar. Eu vou indicar um texto para vocês, aí a gente lê, se prepara e depois a gente discute. Polarização em sala de aula. Não, você tem que cortar. O aluno que tem disso, tá, gente? O aluno que quer polarizar, por alguma razão. Então, você chama o cara no particular e diz, olha, vamos marcar uma conversa, nós dois, vamos ficar o dia inteiro, se for necessário, nós dois conversando sobre esse tema, mas não em sala de aula. Isso já aconteceu no mestrado, inclusive. É aluno que querer fazer esse tipo de coisa na minha aula. Sim, claro, a minha experiência. A primeira vez eu já percebi, chamei o cidadão em particular e falei, olha, meu querido, você me apareça aqui na terça-feira, à tarde, eu vou ficar na minha sala e a gente vai conversar sobre isso, nós dois, mas não aqui. Aqui a aula não é para você, a aula é para o coletivo, né? Gente, ó, é aquela coisa, você é o docente, respeitar o coletivo é isso. Você não pode ficar... Então, você dá o tom. Essa é o que eu quero dizer, é isso. O docente é para isso. Ele não é um cara, só um animador de torcida, né? De plantar bananeira para os alunos. Não, na verdade, não. Você dá o tom. É você que planeja a aula que dá o tom. Claro que dá total liberdade para a expressão dos alunos, que é muito salutar. Mas não dá para abrir mão disso, tá bom? Professor, responde, Pamela. Opa, fala, Max. deixa eu aproveitar o espaço só para tirar uma dúvida aqui, porque eu acho que tive uma compreensão equivocada ali sobre aquela apresentação para graduação dos temas que a gente escolheu, que estavam numerados lá de 1 a 11 ou de 1 a 12. Aquela apresentação, ela seria quando? Tem as datas ali, eu posso verificar, mas a gente não definiu ainda, Max, porque a aula na graduação não começou ainda, tá? Mas a dúvida, aquela ali é a aula, não é a apresentação, é a aula que você vai dar lá, tá bom? É que eu achei que as datas daquelas aulas para graduação, elas coincidiam com as datas dessas aulas internas nossas aqui, sabe, dessas oficinas. Então, por exemplo, eu sei que daí na aula que vem é o Rafael e a Pamela, na próxima sou eu e a Mayara, e na última é a Thaís, se eu não me engano. Eu achei que as aulas para graduação, elas coincidiram com a mesma data dessas aulas que nós estamos fazendo aqui, dos textos indicados pelo professor. Então, não, só me equivoquei ali. Mas são coisas distintas, tá? Aqui essa simulação, e você usou o termo correto,
é interno, é intra, né? Somos nós aqui. Aí ali são outras datas que vão atravessar o semestre inteiro, porque é o semestre da graduação. Então, vai ocorrer o seguinte, da gente encerrar as nossas atividades, que são só 6 encontros, e continuar a gente envolvido ainda com a graduação, tá? E tem mais um detalhe, tá, gente? Cada aula... Pode falar, pode falar. Não, era só para a questão de preparar o material só, porque aí eu achei que, por exemplo, o meu já seria 3 de setembro, já ia começar a preparar o material para a aula da graduação, que daí é onde eu pretendo fazer o uso de muito mais slides sabe? Então eu achei que ia coincidir, mas que bom que eu já esclareci isso para mim, porque daí eu já não vou me atropelar para fazer para agora, então. Tá bom. Então, beleza, é isso. Aquela atividade lá, isso aí tem que ter claro, Max, para não dar confusão, né? Mas qualquer dúvida, estamos sempre à disposição no grupo, tá bom? Obrigado, professor. Mas a gente ainda eu ia falar outra coisa, gente. Cada aula que vocês forem para a graduação, a gente faz uma aula piloto anterior, eu e a Sandra. Vocês apresentam a aula para nós, só nós dois, só você, quem vai, né? Aí a gente orienta certinho como que a gente quer a aula, para que saia um trabalho de excelência. Então, a gente faz esse acompanhamento também, tá bom? Então, não fiquem muito preocupados que a gente faz isso. Professor, eu tenho uma dúvida. Na verdade, é mais destinado a Lucimara mesmo. Lucimara, os questionamentos que você fez para responder em 3 linhas, nós encaminhamos para você pelo WhatsApp, pelo e-mail? Pode ser pelo WhatsApp, mais fácil. Obrigada. Obrigada a você. Então, é isso. As dúvidas, mais alguém tem dúvidas? Não, né, gente? Então, encerramos. Fico muito feliz, foi a primeira experiência. Lucimara, você está de parabéns. Você realmente superou as expectativas. E que é uma excelente professora e tem tudo para a gente fazer a diferença. Porque também não adianta, gente. Tem esses autores, muitos que a gente lê, são muitos autores que têm muita crítica, mas realmente eles não apresentam alternativas. E isso é horrível, né? Porque o mundo está cheio disso, de gente que só fala mal dos outros, mas não apresenta não alternativas mirabolantes que vão resolver o problema. Não, isso é bobagem, né? Acreditar nisso. Mas que tenha realmente uma alternativa. Olha, como é que eu posso fazer isso diferente? Né? Eu estou na fase, nessa altura da vida, que eu quero ouvir realmente como é que a gente sai disso. Como é que a gente apresenta alternativas. Porque, senão, já li muita coisa, gente falando mal de todo mundo, mas não é essa a ideia, gente. A ideia aqui é que a gente melhore o ensino jurídico, para que a gente ajude a formar melhor, muito mais do que juristas, mas pessoas, seres humanos melhores, com a formação técnica forte, mas também como seres humanos. Né? É para isso que serve a educação. Se não servir para isso, vamos fechar o barraco e fazer outra coisa. É isso que me motiva. Não é só isso. Só isso não, é tudo isso. Encerramos, gente. Ótima semana para todos e todas. Qualquer coisa a gente se comunica pelo WhatsApp, tá bom? É isso.